Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast E por Falar em Economia Criativa e Inovação. Primeiramente, a gente quer agradecer a ZGM Studios, que é um parceiro e que nos ajuda a viabilizar esse podcast. Também quero pedir a sua colaboração em deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal, divulgar o canal e também deixar seus comentários. Isso nos ajuda a estar melhorando cada vez mais esse projeto, né? Hoje, a gente está aqui com a Maitê Uman, né, Maitê? A gente já se conhece há um bom tempo, eu sou fã do trabalho que você realiza, né? A Maitê também é empreendedora. Então, primeiramente, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e eu queria que você começasse falando um pouco, né, de como é que é a sua história com Londrina, como é que ela começa, onde você nasceu, como é que chegou aqui, como é que funciona isso? Obrigada, Caio, pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo, né? A minha história com Londrina começou com o coração, né? Meu noivo foi transferido para cá e eu tive que vir, né? Senão perdi o noivo, né? Entendi. E como o mar não estava para peixe, né? Então a gente seguiu o noivo até aqui. Mas daí me envolvi com a cidade, né? Naturalmente, comecei a dar aula. E aí a gente começou a trabalhar, se envolver com a cidade, a gente se apaixonou pela cidade. Eu sou do Sul, né? Sou de Blumenau. Aqui também é Sul, né? Sim. Mas parece que Santa Catarina manda gente para tudo quanto é lugar, né? Então, eu acho que hoje deve ter mais catarinenses aqui na cidade, mas a minha história começou por conta disso. Vim por uma situação de conveniência, né, de familiar e depois de relacionamento, né? E aí o meu relacionamento começou, a minha história de amor, na verdade, até hoje é com a cidade. Entendi. Não é com ninguém exatamente, é com a cidade. Então, cada vez, eu já morei aqui 2 vezes, né, venho hoje para cá por motivos de trabalho, para atender as demandas, mas cada vez que eu chego na cidade eu me emociono, porque a qualidade de pessoas que tem em Londrina você encontra em poucas regiões do país, né? Sim, e aqui a gente faz jus ao tema, né, a letra do nosso hino, né? Londrina é uma cidade de braços abertos, né? E todos, eu sou nascido em Londrina, mas é muito comum, acho que cada 10 pessoas que a gente encontrar por ali, pelo menos metade vai dizer que veio de uma outra cidade que não é aqui a nossa Londrina. E aqui as pessoas ficam, né? Você estudou aqui, estudou na UEL. Como é que foi um pouco esse processo aqui na cidade no início? Eu estudei na UEL no mestrado, na segunda vez que eu morei aqui. Certo. E tirei um ano sabático para estudar. Então, esse mestrado da UEL me preparou para um mundo pós-pandemia, né? Certo. Porque a gente reviu um monte de coisa, reviu conceitos e se preparou para atender outras demandas, né? Que é a questão do planejamento, né? A tua formação é na área de administração? É na área de turismo e hotelaria, certo, com pós em marketing, em direção estratégica, e depois no mestrado na área de administração e com foco em gestão e sustentabilidade. Então, tudo a ver com a era pós-pandemia, né? Porque as pessoas precisavam se planejar e os conceitos todos de negócio e de vida e de tudo mudou, né? Então, o mestrado me preparou. Londrina sempre me prepara para uma nova fase. Certo. E aí eu venho aqui curtir isso, né? Tá. E nós estamos falando de Londrina, você também tem uma experiência no Convention Bureau, né? Como é que foi isso? Foi só em Londrina? Foi também lá em Santa Catarina? Quando eu vim morar em Londrina a primeira vez, eu tinha acabado de me formar. Tinha passado pelo São Paulo Convention, um estágio obrigatório, e aí a CIL aqui, né, queria revitalizar o Convention Bureau. E um dos diretores me descobriu por acaso, porque eu convidei ele para dar uma palestra na universidade, e ele me chamou porque eles queriam revitalizar o projeto. E daí começou a nossa grande história, né, ali que começou, porque quando você conhece a cidade, você conhece os pioneiros, você conhece a raiz do que se faz aqui, por que as coisas são feitas, você começa a se envolver. Então, o Convention Bureau, ele te coloca num emaranhado de conexões, né? Porque o turismo e o turismo de eventos e negócios, ele permeia
pode permear todas as áreas da sociedade. Então, desde os centros de pesquisa e tecnologia até as áreas de gestão, as áreas médicas, de saúde. Esporte, cultura, né? Esporte, cultura. Então, a gente sempre teve que andar muito de mão dadas, por exemplo, com a cultura, que é uma veia muito importante de Londrina, né? Londrina se forma a partir dos talentos que a cidade tem, né? E quando a gente fala em cultura, a gente não está falando só das artes, né? Só das expressões do teatro, a gente está falando também das etnias, né? Londrina é muito rica e apresenta uma diversidade muito grande das etnias que vieram para cá, seja no começo da cidade ou ao longo das décadas seguintes, né? E eu acho que isso faz com que as pessoas que vêm de fora acabam se sentindo em casa quando chegam aqui em Londrina. Porque você é aceito, né? Todo mundo veio de fora, né? De Londrina, se você for pensar, né? Os desbravadores já eram pessoas que não eram nascidas aqui. Depois vieram os descendentes e tudo. Então, você tem a colônia japonesa, você tem a colônia italiana, que é fortíssima, né? No mestrado eu tive a oportunidade de fazer um levantamento aí, cruzar, né, a etnia italiana no meio do desenvolvimento do Brasil e da própria Londrina também, né? Então a colônia italiana também é muito forte, a colônia alemã. Então eu acho que tudo isso abraça as pessoas, porque ninguém se sente estrangeiro. De alguma forma ou em algum momento todo mundo se identifica. E aí todo mundo se relaciona bem. Eu acho que é isso que faz Londrina ser tão diferente. Londrina também ela é diversa no campo religioso, ela é diversa na sua arquitetura, né, até mesmo na sua paisagem. Então, eu acho que isso ajuda muitas pessoas que vêm de fora a se sentirem em casa, né? Eu também acabei passando por diversos lugares durante aí a minha vida, né? E é comum encontrar as pessoas, quando a gente fala que é de Londrina, eles terem alguma referência de Londrina, no sentido de que ou já viajaram, ficaram para cá um tempo, ou conhece alguém que morou aqui, né? Então, a cidade, ela desperta esse interesse. É uma cidade muito jovem e aí, nesse sentido dela ser muito jovem, né, Maitê, Londrina acabou de recentemente conquistar o seu Master Plan, né? E você foi uma pessoa que colaborou muito para esse processo durante o seu tempo na Codel, especialmente, né? Como é que foi a passagem? Você estava à frente da diretoria de turismo, né? Eu sou fundadora do Fórum Desenvolve Londrina, né? Quando o Fórum foi constituído em 2005, o Convention Bureau fazia parte, eu fiz parte da fundação do Fórum. E na segunda vez que eu vim morar aqui, então, natural, estando na Codel, fazer parte do Fórum novamente. Sim. E daí a gente estudou economia criativa e fizemos um trabalho, um caderno, você participou também, né, disso. E uma das reivindicações do Fórum, desse grupo de líderes que fazem parte do Fórum, é que Londrina tivesse um planejamento de longo prazo. Porque Londrina merece, né? Cresceu muito de forma orgânica, né, na sua constituição, em alguns momentos planejada e em muitos momentos sem planejamento. Então, no momento em que o governo deu o sinal de que ia fazer, de que ia pegar essas ideias e ia colocar para funcionar, fez com que esse grupo trabalhasse com mais determinação ainda. Sim. E me deixa muito feliz o resultado disso, porque hoje a gente vê que muitas das ações que estão rolando na cidade vêm desse planejamento e que ele ainda não terminou e está em execução. O que me chama a atenção de uma forma muito positiva e que a gente se orgulha é verificar que o Fórum Desenvolve Londrina é uma instância da sociedade e essa instância ela tem se preocupado com a cidade de uma forma estratégica, de uma forma também orgânica, e isso tem despertado, né, trazido para junto de si o poder público e outras instâncias da própria sociedade, né? Então, é um processo que vem ganhando cada vez mais força e contribuindo para o desenvolvimento e para os caminhos futuros de Londrina. Caio, eu acredito que como eu morei em muitos outros lugares, eu vejo que essa organização, ela não é normal em todas as cidades, essa preocupação
das entidades se reunirem para conversar todo mundo junto sobre os mesmos problemas, né? Quinta-feira eu dou palestra de novo agora no fórum. Sim. Eu vou falar de turismo, de eventos e negócios, sob a perspectiva do setor do emprego e do empreendedorismo, né? Então, assim, todo ano é eleito um tema. E eu acredito que esses temas, pelo simples fato de ser discutido por essas entidades, já mexe nesse sistema todo. Provoca, já se desenvolve, já desperta naquela liderança que está ali a vontade de fazer uma coisa diferente, né? E eu venho falar de novo sobre os mesmos assuntos, mas sobre uma nova perspectiva e com uma nova Londrina, né? Sim. É uma Londrina diferente de quando eu morei aqui há 4 anos atrás. Já faz 4 anos que eu fui embora, né? Parece ontem. E você percebe essa diferença quando volta para cá agora? Como você disse, são 4 anos, e aí eu imagino que, por mais que 4 anos seja pouco tempo, né? Você consegue perceber diferença na cidade, nessas relações? Sim, a dinâmica muda sempre, né? Sim. Eu fui embora, mas eu continuo... É uma diferença positiva? Para mim Sim. né? Porque eu tenho, mas eu sou suspeita para falar, né? Eu tenho os olhos mais apaixonados por Londrina, né? Quando a gente fala com as pessoas que são daqui, Sim. elas não acham talvez isso tudo que eu acho, né? Certo. Mas como eu tenho referência de muitos lugares e de muitas realidades diferentes, eu vejo que aqui evoluiu em boa maioria, em boa parte da situação, eu acho que evoluiu bastante. Tá, bom, você passou um tempo em Londrina, teve aquele trabalho na Codel, e depois disso você voltou para Santa Catarina, né? Como é que tem sido o trabalho lá? Você está desenvolvendo consultorias? Conta um pouquinho aí para gente, para quem está nos acompanhando também. Uhum. Como é que foi esse retorno para Santa Catarina? Eu fui sequestrada em boa parte do meu tempo pelo Sebrae, né? Certo. E por consultorias eu já fazia isso informalmente, né? Tá, você é consultora Sebrae aqui no Paraná? No Paraná e em Santa Catarina. Certo. Na pandemia eu virei consultora do Sebrae Santa Catarina. Certo. Fui convidada a assumir a diretoria de turismo de Balneário Camboriú, né? Sim. Mas vi que a iniciativa privada realmente é onde eu consigo trabalhar melhor, eu fico mais à vontade, né? Certo. Porque, por motivos óbvios, né? Porque a gente consegue trabalhar melhor, é mais rápido, tem mais a ver com a minha dinâmica. Entendi. Então, larguei a Secretaria de Turismo e me dediquei totalmente às consultorias. Tá. O Sebrae é uma das entidades que eu trabalho, mas eu também sou consultora do Festival de Dança de Joinville, que esse ano completa 40 anos. Você é da área de cultura, sim, sabe o quanto esse festival é importante. É mágico, né? Não só para Joinville, para Santa Catarina, mas para a América Latina toda, né? Sim. Então, a gente recebe gente do mundo inteiro no festival, e esse ano o festival faz 40 anos, então a gente vem desenvolvendo um trabalho com eles já faz mais de um ano, e esse ano é o ápice que a gente chama, né? Vai ser um arraso o festival esse ano. E fora isso, os planejamentos, né? Eu virei especialista em planejamento estratégico dentro do Sebrae. Não só para a área de turismo, mas para todas as áreas, porque planejamento serve para todo mundo, para todo tipo de empresa, para pessoa física ou jurídica, e planejamento dá uma organizada na vida, né? Então eu acho que eu nasci meio com essa missão de organizar as coisas, organizar as organizações, as empresas, e eu acho que tem dado certo. Então, nessa fase, a consultoria meio que eu estou cumprindo ali uma missão de vida mesmo, o meu propósito, né? Isso é muito importante, né, Maitê? Quando a gente faz algo que gosta e se percebe dentro desse processo de vocação, de missão, né? A gente aqui, até comentava com você antes da gente iniciar a gravação, o podcast ele busca justamente isso, mostrar, né, como são as pessoas antes do resultado da produção delas, né? É muito normal as pessoas darem entrevistas ou conversarem a partir da empresa que a pessoa tem ou do projeto que a pessoa está à frente,
né? Mas eu enxergo, e a gente vem trabalhando assim no podcast, né? Olhando para as pessoas, né? O projeto, a empresa, os produtos, aquilo que ela faz é resultado de quem ela é, do que ela viveu, de onde ela vive também, né? Do ambiente. E eu acho muito interessante porque você está contando toda essa experiência lá em Santa Catarina também, e agora você está aqui em Londrina, e também a gente está, junto com a Educriativa, né, fazendo uma parceria. Em breve a gente vai ter um curso seu na nossa plataforma, e eu queria que você falasse um pouco desse curso, como é que foi a formatação e o que ele pode integrar, né, ou entregar, desculpa a falha, para quem está aí nos acompanhando. O curso, como eu acho que eu atendi desde a pandemia talvez umas quase 800 empresas, eu acho que eu atendi desde a pandemia até agora, né? Sim. Desde uma orientação até a realização do seu planejamento estratégico. Eu acredito que o mundo mudou muito, né? E já estava mudando assustadoramente. E eu acho que o curso, ele dá um norte para quem quer transformar um sonho em realidade. Pode parecer pretensioso da minha parte, mas eu acredito que a metodologia de trabalho, quando você organiza o pensamento do empresário, né, e mostra para ele o caminho ou os caminhos que ele pode tomar, a realidade dele já muda. Então começa na cabeça dele, vai para o coração, e do coração para a realidade, para o dia a dia. Então essa metodologia a gente simplificou, adaptou para as micro e pequenas empresas, né? Porque você sabe, eu acho que é da mesma geração. Antigamente as empresas faziam planejamento e era um troço desse tamanho, Sim. enorme, que você só consultava aquele livro no final do ano para ver se você tinha conseguido chegar perto daquilo que alguém lá de cima falou que era para você fazer. Hoje não, sabe? Não é mais assim. Tem que ser simples. Eu costumo dizer que aqueles planejamentos antigamente, eles eram uma carta de intenções, né? Porque onde o sonho alcançava, né? Então, assim, e planejamento não tem que ser a Bíblia, né? Tem que ser um documento orgânico, onde o sujeito olha ali, olha aquela meta, não vou conseguir fazer, entra lá, muda, né? Sim. Então, ensinar as pessoas a terem essa autonomia de fazerem os seus próprios planos também está na minha missão de vida, né? Também está na minha missão, na minha entrega. Eu adoro, né, atender as empresas mas se eu conseguir fazê-los entender esse processo, né, para todas as pessoas que eu atendo, melhor, porque delas não ficam dependendo de mim, elas vão fazer isso sozinhas. É plano de ação para micro e pequena empresa. Tá, ele vai... São 10 aulas, certo. 10 vídeos com exercícios, e no final do curso, se a pessoa seguiu todos os passos, né, entendeu, ela consegue montar o plano dela sozinha na última aula. Se não, o conteúdo também online, ela pode voltar e revisitar todos os tópicos, né? Pode voltar, revisitar e ir escrevendo junto, né? E a intenção é que a gente faça parte dele presencial também, né, Caio? Sim. Então, se a pessoa fez o online, não entendeu por algum motivo, ou quer aprimorar, ou quer aprofundar, depois ela vai ter a oportunidade de ter uma oficina com a gente e tirar aquelas dúvidas, né? Às vezes a pessoa já sabe o que tem que fazer, ela sabe fazer, mas ela tem alguma insegurança, que é normal. Claro. E daí a gente vai trabalhar nas inseguranças daquela empresa, daquele gestor. O curso ele será ofertado inicialmente no formato online, né? E a seguir ele vem com uma proposta também híbrida, né? Como você falou, ter aí a possibilidade de um encontro contigo, para que as pessoas possam tirar a dúvida, para que as pessoas possam, enfim, aprofundar, né? Então, ou melhorar, né? Aquilo que já foi feito. Claro, e a gente da Educriativa agradece também, Maitê, a sua confiança, né? Em trabalhar esse curso junto com a gente. A gente entende, né? E como falamos aqui, Londrina vem fazendo um esforço de organização, de estruturação, especialmente do seu ecossistema de inovação. Então, temos um número muito significativo de empreendedores que estão estruturando suas empresas e eu acredito que esse curso chega num ótimo momento, né? E vai certamente ser aí um elemento para ajudar as pessoas a atingirem o próximo nível, né? Das suas empresas e seus projetos.
É um curso atemporal, né? Então, assim, antigamente, né, a gente fazia, as empresas começavam a fazer planejamento ali em novembro, dezembro, né? E hoje em dia, por exemplo, as empresas de tecnologia fazem planejamento 3, 4 vezes ao ano. Elas Sim. pegam o planejamento, olham, não, isso aqui não está dando certo, vamos refazer. Não, isso não está dando certo, vamos refazer. E não que todos os setores tenham esse nível de rapidez, de fluidez, né? Sim. Mas a qualquer tempo é tempo de você ver a rota que você está fazendo, se está certo, se está errado, o que você pode melhorar. Então, é um curso atemporal, é um curso para quem é um MEI, quem é, né, um eu empresa, um Sim. eu SA, né, um você SA, e é um curso também que serve para empresas maiores, empresas que estão começando, se estruturando, ou que já estão numa fase, querem dar um outro salto. A metodologia é a mesma, né? Sim. O que mede a complexidade depende do estágio em que a empresa está. E daí a gente vai fazendo esse ajuste conforme o que a empresa quer fazer, né? Então, não é um trabalho em que o consultor chega e diz o que tem que ser feito. Não, ele constrói contigo o que tem que ser feito. E daí você vai se sentir parte desse planejamento e não um executor de tarefas porque o consultor falou que era para você fazer desse jeito. É um processo de retroalimentação, né, contínua. Exatamente. Isso é bem, bem interessante e é o que, como você disse, né, hoje em dia as principais empresas estão colocando em prática, né? Não existe mais planos que são estáticos, eles precisam ser dinâmicos. Bem, e orgânicos. Sim. Bom, Maitê, eu agradeço, né, a oportunidade de a gente estar conversando com você aqui dentro do podcast. Quero também, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Quero agradecer quem nos acompanhou. Se você gostou desse papo, por favor, deixe seu like, deixe também um comentário, inscreva-se no canal para que você vá ser avisado aí nos próximos programas. A gente está sempre publicando um novo episódio às quartas-feiras, às 14h30, então esse é o horário que sempre vai ter novidade, né? Dia e horário que vamos ter novidades aqui no nosso podcast. E mais uma vez eu quero agradecer também a ZGM Studio, que nos ajuda com a estrutura para que esse podcast se torne realidade. E eu queria, enfim, deixar para você suas palavras finais, né? Mais uma vez, expressar o nosso agradecimento, tanto por você estar no podcast, quanto pela parceria no curso. Eu que agradeço. Quero pedir para as pessoas se inscreverem, né, Caio, no curso. Eu acho Sim. que essa é importante. Essa é a dinâmica. O que eu tenho é só agradecer, me colocar à disposição aí para os cursos e para tudo que vocês quiserem fazer, porque tanto você, Caio, como o Leandro, né, são parceiros antigos, a gente já conhece e confia no trabalho, então a gente se sente confortável em deixar o conteúdo à disposição aí da plataforma. Que bom, a gente agradece e, enfim, até a próxima.